Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da sua mão, da sua mão, da sua mão. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma história. Mas a história de hoje eu não vou ler um livro, eu vou contar para vocês, junto com algumas coisas que eu tenho aqui, ó, no meu baú secreto. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver. A história de hoje é uma lenda indígena que se chama Paraíso Terrestre. Antes de eu contar a história para vocês, a gente vai conhecer um pouco da história do seu escritor. Vem comigo! Esse era Valdemar de Andrade e Silva, ator, artista plástico, escritor e pesquisador. Ele contava o fascínio que as histórias sobre índios exerciam sobre ele, desde menino, e as belezas e os costumes que experimentou quando já adulto, quando conviveu com os índios do Xingu. Como um contador de histórias, narra com intimidade as lendas já muito ouvidas, já muito suas. A cada narrativa segue uma bonita ilustração, figurativa e mítica em página inteira, que foi feita por ele. Este é o livro Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros. E essas são as ilustrações, como essa da nossa história de hoje. Muito tempo, a tribo da grande nação indígena Kayapó habitava um mundo sem céu. Por isso, não existia também o sol, a lua, estrelas, arco-íris. Eles se alimentavam apenas de mandioca e pequenos animais. Eles nunca viram, por exemplo, um peixe, porque lá não havia rios. Tampouco comiam frutas. Lá não tinham florestas, apenas pequenas moitas. Era um mundo vazio. Um dia, um jovem índio estava indo caçar, quando viu uma presa amedrontada. Era um tatu que estava com muito medo. E aí ele fugiu e o índio foi atrás. E quanto mais ele corria, mais o índio também ia. E ele foi ficando cada vez com mais medo, com mais medo. Mas então, para fugir do índio, o tatu cavou um grande buraco no chão. À beira do buraco, o índio ficou observando para ter certeza que o animal realmente tinha fugido. Mas ele não se aguentou de curiosidade e entrou no buraco também. Quando chegou no caminho, ele percebeu que tinha uma claridade, um ponto luminoso que ele nunca tinha visto, mas nenhum sinal do tatu. Então ele resolveu seguir aquele ponto e continuou andando até chegar onde estava essa luminosidade. Por muitos e muitos anos, aquele jovem índio iria lembrar de tudo que ele viu naquele dia. Aos poucos, o ponto de luz se tornou numa grande abertura, e quando chegou lá no começo, ele viu um mundo que ele nunca imaginou. E um sol tão luminoso, que o índio ficou até com medo de se queimar por alguns instantes. As borboletas, as aves enfeitavam o céu. Uma grande mata crescia às margens de um rio, de onde pulavam peixes de todos os tamanhos e todas as cores. Perto deles passavam alguns animais. Uma tartaruga, capivaras, preás e tantos outros que ele nunca tinha visto. Ele ficou realmente muito encantado
com tudo aquilo que ele estava vendo naquele mundo. Ele ficou tão admirado, mas ele notou que alguma coisa acontecia com o sol. Ele estava se movendo, não parava de se mover no céu. E de repente, o sol fugiu dele, desapareceu. Ele ficou tão triste. Pensou que tudo aquilo havia acabado. Mas de repente, ele teve uma surpresa quando viu uma luz branca surgindo no céu. Era a lua. E ele ficou muito deslumbrado. Era uma pedra branca, luminosa, que brilhava no céu. E em volta dela, muitas estrelas. Que coisa mais linda! Eram tantas estrelas que brilhavam, piscavam, iluminavam o céu, parecendo que fossem pequenos insetos luminosos. Ele não sabia o que fazer, mas ele lembrou da sua tribo. Então, ele voltou correndo, porque ele precisava contar para todos a novidade que ele tinha acabado de ver. Ele foi direto no pajé. O pajé, responsável por toda a tribo, ouviu tudo que aquele índio contou para ele. Toda a história, todas as coisas que ele viu, todo o seu encantamento. O pajé, então, autorizou que todos da tribo poderiam ir lá conhecer e descer para esse novo mundo. E foi o que eles fizeram. Todos saíram e pegaram uma grande corda. Eles foram descendo um a um para aquele mundo novo, deslumbrados com tanta coisa que eles não conheciam. E a partir daquele momento, aquele lugar se tornou o novo lar, um novo mundo. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E quem gostou, que bata palmas. Então, vocês gostaram? É muito lindo, né? As lendas indígenas nos ensinam muito. Para os indígenas, todas as criações do mundo existe uma lenda. E essas lendas vão sendo contadas de geração para geração, nas suas rodas, nos momentos em que todos sentam em volta da fogueira, escutam os mais velhos e toda a sabedoria que eles têm para passar. E então, eles vão crescendo e vão recontando, e vão crescendo e vão recontando. Que bom, né? Porque assim chega até a gente pode conhecer um pouco da cultura deles também. Espero muito que vocês tenham gostado da história de hoje. Um beijão e até a próxima. Tchau, gente!